Então, eu vou passar a palavra ao relator para o início das perguntas dele. Boa tarde, presidente, aos vereadores que compõem essa CPI, ao público que nos assiste de casa ou em seu trabalho, onde quer que esteja, através das redes sociais e da TV Câmara. Quero também cumprimentar o senhor Cristiano Waloski, né, por estar presente conosco aqui. Tenho certeza que iremos, através da CPI, colher bons frutos para o transporte coletivo de nossa cidade. Elaborei algumas perguntas um pouco técnicas em alguns momentos, mas que eu tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir conosco para que a gente corrija eventual equívoco durante a gestão dos contratos. Senhor Cristiano, em qual período o senhor foi gestor do contrato do transporte coletivo em nossa cidade? Nos 2 primeiros anos, praticamente, da gestão do prefeito Toninho da Farmácia. E que ano que seria? Foi em 2017 a 2019, né? De 2017 a 2019? É 2017 a 2019. Ok. No período que o senhor foi gestor, havia fiscalização dos contratos? As empresas eram vistoriadas para saber se os itens do contrato e edital estavam sendo cumpridos? Sim, no meu período, né, foi feita uma fiscalização, né? Ok. Quem que era o fiscal na época que o senhor era o gestor do contrato? Não tinha fiscal no contrato. Não tinha? Não tinha. E por que a fiscalização não era feita se não tinha um fiscal? Era por determinação superior ou por simplesmente uma negligência? Não tinha, eu acho que por negligência mesmo, né? Inclusive, quando eu comecei a ser gestor, nem o contrato, nem cópia do contrato, não tinha material nenhum disponível anterior ao que eu assumi. Em um período que o senhor era o gestor desse contrato, a frota e a vida útil estavam em conformidade com o contrato? Estavam, e já tinha veículos a vencer que posteriormente foram notificados. E o senhor, na época que o senhor foi o gestor, havia notícias ou informações que veículos já com data ultrapassada a vida média e também a data limite da circulação de veículos no transporte coletivo estava sendo utilizado? Havia boatos, né? Mas não tinha como comprovar porque não tinha fiscais, né? E além da vida útil dos veículos, quais eram as outras irregularidades que o senhor apontava naquele momento? A gente via bastante, aparentemente, né? Apesar de eu não ser técnico, não ser mecânico, nada, mas principalmente da empresa Sanjotur, bastante problemas mecânicos. E nesse período que o senhor foi o gestor, existiam veículos com idade superior a 10 anos circulando? Daí já existiu. Já existia? Quando assumiu a gestão dos contratos, haviam dificuldades no acesso a documentos relativos a esses contratos? Bastante. Inclusive, como eu já falei, eu não tinha nem o contrato, né? Quando eu assumi, eu tive que ir até o departamento de compras e licitações para pegar uma cópia do contrato para mim saber o que é que eu estava gerindo. Antigamente não existia, então, fiscalização não tinha nada, nenhuma? Nem fiscalização nenhuma, não tinha absolutamente nada. Não me foi entregue nada do gestor anterior, secretário anterior, nada. Você teve acesso, então você não teve acesso, né, pelo que o senhor relata, não teve acesso ao controle dos gestores que te antecederam? Não, nem acesso nenhum. De 2012, o período que foi feita então a licitação, até 2017, que o senhor assumiu, não recebeu nenhuma documentação? Não recebi nenhuma documentação e no departamento também não havia nenhuma documentação. E o senhor tinha autonomia total perante ao contrato como gestor? Sempre, ou respondia a uma outra pessoa? Tinha alguém superior? Sempre tinha que ter aprovação do secretário para qualquer coisa, né? E quem era o secretário à época que o senhor foi gestor? O Miguel Ferreira de Paulo. Na sua gestão, foi firmado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público? Foi. Você foi informado ou assinou algum documento sobre esse termo de ajustamento? Eu assinei esse TAC depois, tá? Mas eu fiquei tendo conhecimento praticamente na hora de assinar. O secretário chegou para mim e disse, foi feito um TAC e tal, assim, porque eu não participei, né? Após isso, eu apenas li e assinei esse TAC.
O que esse termo pontuou? Pontuou algumas falhas? Ocorreram algumas melhorias após esse termo de ajustamento de conduta? Não vi que tenha ocorrido melhorias, mas esse ajustamento de conduta era para que, né, os ônibus vencidos fossem substituídos. E também, como precisava aumentar a frota para a questão dos deficientes, né, da acessibilidade, né, os ônibus que fossem substituídos já iriam ser substituídos com acessibilidade. E qual era a justificativa das empresas para que não ocorresse, então, a renovação da frota? Falta de dinheiro, né? Pelo menos era o que eu escutava eles falarem, né? Quando você tomou consciência, ciência, que haviam veículos vencidos trafegando em nossa cidade, qual foi sua ação perante a isso? Foi notificar a empresa. Foi aberto algum procedimento administrativo? Não foi notificada a empresa via ofícios. E além da notificação, quais mais outras ações por parte do senhor houve naquele período? Não, só oficiado a empresa. E além dos ofícios, notificações, não ocorreu mais nenhum outro tipo de processo? Não ocorreu mais nenhuma medida. Né? Daí eu soube que teve reuniões com o secretário sobre isso, da época, mas daí as empresas trataram diretamente com o secretário, né? Porque, como eu sou a área administrativa, a gente é vinculado ao secretário, né? Então, a gente sempre tem que obedecer a ordens superiores. O senhor, sendo gestor do contrato, o senhor tinha a responsabilidade de fiscalizar, além da qualidade e vida útil dos ônibus, a questão também fiscal das empresas, a arrecadação e a contribuição do INSS, FGTS. O senhor tinha conhecimento se essas obrigações estavam sendo quitadas? Eu tive conhecimento posteriormente, quando a Secretaria de Promoção Social, né, do município precisou fazer compras de vales, né, para uso da assistência social, né, dos passes lá dos programas deles, né, que daí não pôde ser comprado porque as empresas tinham pendências, né, e daí as quais eu fui verificar quais eram e também foi feita uma notificação via ofício para as empresas colocarem essas pendências em dia. Sim, e quando o senhor tomou conhecimento referente a essas falhas na quitação, porque é algo obrigatório, uma empresa que presta serviço ou que contrata ou que vende para um poder público, ela tem a obrigação de ter suas certidões negativas em dia. O senhor tendo ciência que não tinha certidão negativa de FGTS e INSS, qual foi sua ação? Foi notificar as empresas para que colocassem em dia, porque um cancelamento do contrato, seja em qualquer momento, para esse tipo de serviço, ia ser um prejuízo muito grande para o município e para o cidadão que precisa do transporte coletivo. Eu entendo que esse é um grande temor de todos os gestores, né? Os que antecederam o senhor aqui também tinham e têm esse temor na quebra do contrato por conta que é um serviço essencial para a sociedade. Mas entendemos que na falta de fiscalização, o serviço deixa de ser prestado com qualidade e, subsequentemente, deixa de existir também em alguns momentos que ônibus deixam de prestar esse serviço. Então, sim, mas como eu não tinha fiscais, né, para me ajudar a fiscalizar isso, né, eu não tinha como saber como estava em reais condições. Né? Eu também não tenho conhecimento técnico-mecânico suficiente e nem tinha, digamos assim, uma estrutura adequada para fazer essa fiscalização. Né? E o porquê dessa falta de fiscais? O senhor chegou a requisitar a sua sim, autoridade superior, seja prefeito, seja secretário? Pedi para o secretário também pediu para o prefeito, né, tem memorandos lá na secretaria, que se o senhor quiser verificar, pode ser verificado, né, mas não vieram fiscais para o departamento. Então, existem documentos comprobatórios que vão comprovar que o senhor solicitou ao prefeito à época a apresentação e o fornecimento. O secretário solicitou mais fiscais para o prefeito. E existem esses documentos comprobatórios? Tem os memorandos lá na secretaria, no gabinete da secretaria. Se o senhor pedir lá para a época, para a Patrícia lá, ela vai ter arquivado lá. Patrícia, qual o sobrenome? Patrícia Borges. Ela é de qual setor? Do Transporte e Trânsito. Ok, a gente Secretaria de Transporte e Trânsito. Iremos sim requisitar esses documentos. Havia vistoria periódicas da frota na sua gestão? Não havia vistoria.
Então, durante dois anos não houve vistoria alguma? Houve uma vistoria, como eu lhe falei. Né? Apenas uma vistoria em 2 anos? Uma vistoria que nós fizemos, né? E não houve outras vistorias por falta de condições. O senhor, sendo o gestor do contrato, ao longo desses 2 anos, quais foram as ações do senhor? O que o senhor fez ao longo desses 2 anos? Foi notificada a empresa referente aos ônibus vencidos para ver a substituição. Foi notificada a empresa junto aos débitos que ela tinha, junto aos órgãos públicos, para que colocasse em dia, né? Foi feita uma vistoria também geral nos ônibus, né? Que ainda foi a única vistoria que eu tive ainda pessoas que puderam me ajudar a fazer, né? Porque senão, sozinho, não tem como você fiscalizar, né? É um contrato muito grande, é uma gestão muito grande para uma pessoa só. Né? Compreendo. Senhor Cristiano, no período que o senhor foi o gestor, né, nos relatou que houve apenas uma única vistoria. Nessa vistoria, foi identificada alguma falha em algum equipamento de segurança, sendo mais preciso, naquele bloqueador de veículo, para que não deixe arrancar ou trafegar com a porta aberta? Não, nessa vistoria não foi realizado falhas graves nenhuma. Quais eram as falhas que foram identificadas nessas vistorias? Algum pneu careca para substituir, algumas pequenas coisas para serem ajustadas, mas nada muito grave, né? Até porque, como as empresas foram comunicadas, acho que ia acontecer essa vistoria, né? Elas deram talvez uma vamos dizer assim, uma melhorada nos ônibus. Né? E o senhor lembra em que data que foi, ou época, ou mês, ou ano, que foi realizada essa vistoria? Acho que foi no primeiro ano de gestão. Na época que o senhor foi o gestor, existia publicidade nos ônibus? Essa publicidade a gente entende que seria uma forma de reequilibrar a tarifa, que é o grande problema que é alegado supostamente pelas empresas. Existia essa publicidade? Já existia alguma coisa. E esse controle da publicidade era feito por quem? Não tenho ideia. Provavelmente pela própria empresa. A empresa simplesmente arrecadava os valores com a publicidade e não tinha controle por parte da prefeitura de quanto se arrecadava-se para que no futuro... Porque eu não tinha acesso às contas das empresas, né? Sim, mas a questão da publicidade, ela tem como intuito 50% publicidade institucional e 50% a publicidade privada, numa eventual reequilíbrio financeiro. Não, mas nesse período não houve controle por parte da... As concessionárias apresentaram um cronograma de substituição de veículos quando o senhor notificou elas referente à frota vencida? Olha, posteriormente, elas até apresentaram um cronograma, que deve estar arquivado lá no departamento. Mas, depois, como eu deixei a gestão do contrato, eu não sei se esse cronograma foi cumprido ou não. Só voltando, então, à questão dos tributos. Não havia, então, a fiscalização referente à quitação e arrecadação de INSS e FGTS. Então, não houve. Não, houve, tanto é que eu notifiquei, porque eles estavam com o FGTS atrasado. E qual foi o desdobramento? O desdobramento, posteriormente, depois eu não sei, porque daí eu deixei de ser o gestor do contrato e outro assumiu, né? Trocou de secretário, veio o senhor Tambolo como secretário, daí o Scarpim assumiu como gestor do contrato posteriormente, e daí os desdobramentos foram já com eles, né? Ok, eu agradeço as suas respostas, senhor Cristiano. Infelizmente, são respostas que eu não gostaria de ouvir. Né? Deixa a gente, na qualidade de cidadão, muito triste, porque a gente sabe que o problema não começou na gestão do senhor, né? A gente entende, mas são respostas que eu não gostaria de ouvir aqui. Agradeço suas... Aliás, na minha gestão é que começou-se a ter uma organização do que se tinha, porque até então não se tinha nada. Ok. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Essas eram as perguntas que eu tinha.